Patrícia entrou. Vamos convidar ela então. A gente dar início à nossa live. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Oi, Patrícia! Tá me escutando tudo direitinho? super bem. Julia, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Se o pessoal puder dar um ok aí pra gente, se tá ouvindo bem também, daí já fica tudo ok pra gente, a gente já pode começar. Já temos 10 pessoas aqui na nossa live, vamos aguardar, ver se mais pessoas vão entrando. Bom, Ó, primeiramente, Patrícia, gostaria de te agradecer por aceitar esse convite. Tu sabe que desde que eu conheci a tua história eu me encantei muito, acredito que várias pessoas também, né? Acho que a deficiência visual nunca foi um obstáculo na tua vida, né? Muito pelo contrário, tu conseguiu lutar sempre. Então, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. eu que agradeço, Júlia. Muito obrigada pelo convite e obrigada a todas as pessoas que aceitaram essa proposta de estar aqui conosco, né? É a minha primeira live, eu nunca tive numa live e tô aprendendo a usar live, Instagram, tudo mais. Estou muito feliz de aceitar esse convite e de estar aqui contigo, Júlia. Muito obrigada, então. Bom, vamos dar início, então, à nossa live. Já estamos aqui 15 pessoas conosco. Dá boa noite pro pessoal. Bom, vou apresentar a minha convidada de hoje, então. Minha convidada é a Patrícia Lisboa. Ela nasceu em Porto Alegre. Perdeu a visão com 2 anos de idade após um erro médico. É formada em Direito, é servidora pública há 10 anos no município de Gravataí e ela é responsável pela política pública da pessoa com deficiência em Gravataí desde 2012. É casada e é mãe de gêmeos. Então, apresentando para quem não conhece, a Patrícia. Bom, Patrícia, acho que a gente pode começar tu contando um pouco sobre ti, a tua história, né? A gente também conversou ali, a Patrícia sempre foi estudante de escola pública, né? Passou no vestibular na UERGS também. Isso. Então, tá Aí me tu ouvindo, Júlia? podemos começar Tá. por aí, Patrícia, fica à vontade. Indo En- tudo certo. Então, eu sou a filha mais velha, né, de 7 irmãos, e eu perdi a visão, como tu disse, com 2 anos de idade, por um erro médico. E, como tu disse, a deficiência nunca foi um problema para mim, pelo contrário, sempre foi algo que me desafiou a buscar cada vez mais. Quem me conhece sabe disso. E eu sempre procurei estudar, sempre ouvi muitos desafios para as minhas irmãs, por exemplo. As minhas irmãs Sim. iriam ser médicas, iriam estudar muito. E eu sou uma dos 7 filhos que estou me formando, né, em Direito. Esse semestre eu estou formando em Direito. Parabéns. E já passei pela psicologia, já passei pela administração, mas me achei no direito. Sou mãe da Yasmin e do Gabriel, os meus gêmeos de 14 anos. Estou casada já há 18 anos, né? Meu marido tem deficiência visual parcial. E, bom, Júlia faz tanta coisa, já sou presidente da Associação de Cegos aqui de Gravataí, né? E esse trabalho que eu tenho feito desde 2018, presidindo uma associação. Sou uma mulher vitoriosa, tive tratamento de câncer em 2016 também. Sim. Também foi uma lição para mim, assim, vencer o câncer, descobrir o que é uma mulher cega dentro de um tratamento de câncer, quimioterapia. Já perdi todo o cabelo, né, Júlia? Já tive careca, agora tô com Sim. cabelo grande de novo. E sou servidora pública, sou concursada aqui em Gravataí. Então, faço várias coisas ao mesmo tempo, mas todas com muita alegria, né, Julieta? Você sabe? Legal. Eu vou ler alguns comentários aqui, Paty, que as pessoas estão deixando para ti, tá? Tá bom. O Bruno Peixoto está na nossa live. Ele falou: Patrícia é uma baita pessoa, faz um trabalho incrível na cidade, uma guerreira. Olha. A minha mãe, a Lise, também está na live, mandando um oizinho. Daniel Coelho mandou um exemplo de pessoa. Vamos ver. Mariane Oliveira, muito guerreira. Pri Lisboa, Oh, Paty é um exemplo de mulher, pessoa a minha guerreira. irmã. Isso, a tua irmã. Bom, Paty, vamos lá então. Eu posso começar com algumas perguntas e aí a gente vai levando a conversa por Claro. aí? Isso, Pode pode ser. ser? Uhum. Beleza.
Bom, Paty, então qual foi o teu maior obstáculo, né? E qual tu acha que é a melhor forma de lidar com essa questão do preconceito que existe em cima da pessoa com deficiência? Então, eu acho que o maior obstáculo é as pessoas entenderem a deficiência como algo que não é um problema, que não é uma doença, né? Antes a deficiência era entendida como doença, hoje ela já não é mais. Hoje ela já é entendida como uma característica. No momento que as pessoas entendem a deficiência como uma característica, os obstáculos caem por terra, Júlia, e todos que nos ouvem. E aí eu passo a ser uma pessoa praticamente como todas as outras. Claro que eu continuo tendo Sim, as minhas limitações, mas quem não tem a sua limitação, né? Todo mundo tem. Então, eu acredito que o maior desafio é eu olhar para uma pessoa que tem deficiência e eu não enxergar só a deficiência, eu enxergar uma pessoa completa e a deficiência ser só uma característica. Então, as pessoas que eu me relaciono, que não enxergam em mim primeiro a deficiência, mas enxergam a Patrícia, que trabalha, que estuda, que casou, que tem uma vida, que tem a sua história, a sua trajetória e que tem uma deficiência, as coisas ficam muito mais fáceis e eu consigo ter uma vida quase perto do normal, sabe? Então, sim, eu acredito que quando a sociedade me enxerga e enxerga todas as pessoas com deficiência como uma pessoa primeiro, fica tudo mais fácil. E vencer o preconceito é, é a pessoa com deficiência sair dessa situação de que, bom, a sociedade me enxerga assim, mas se eu ficar aceitando assim, como um coitado, como um sofrimento, e eu não partir para tentar, eu vou ficar acomodada, a sociedade vai ficar me enxergando como uma coitada e eu não vou nunca mudar de vida. Então, sim. para mim tem sido desafiador vencer o preconceito, mas eu tenho que buscar porque senão é, é confortável se acomodar, né? Sim, sim. E a gente estava conversando, né, Patrícia? E tu falou que o preconceito veio desde muito cedo. Tu já como criança já sentia isso, né? Sim, é muito complicado. Quando eu era criança, eu ia em pracinhas, eu ia em parques com os meus familiares, com as minhas irmãs, e eu já ouvia das outras crianças, e ainda acontece certamente, né? As outras crianças apontam, ai, olha a ceguinha, ai, olha ali, o que que ela tem no olho? Eu ainda escuto das crianças, hoje eu não me importo, hoje eu já acho interessante, já procuro Sim, explicar, mas o que que eu vejo ainda? Muito pai, muita mãe que diz, não fala, não pergunta, sabe? É, sim. não fala nada. Só que daí tu vai criando uma criança sem saber o que que tá com, o que que é aquilo ali. Ela vai ficando com aquele sentimento de eu vi, mas ninguém me explicou. Tem Então que eu tornar hoje natural, né? exatamente. Hoje eu prefiro falar para uma criança, olha, eu não enxergo, meu olho tem um machucado, eu não vejo mesmo, tu precisa me ajudar. E essa criança vai já se criando uma pessoa que aceita as diferenças, que aceita as limitações das outras pessoas, né? Sim. Dentro da escola, tu teve esse apoio por parte dos professores, assim, Patrícia, de poder explicar para as outras crianças? Então, foi difícil, assim, falar da minha vida escolar. Eu passei por várias escolas no início da minha vida escolar, né? Primeira série, na época era primeira série, segunda série. Sim, Era complicado porque eu sou de uma época, 91, 92, de escola que não tinha inclusão. Então, eu cheguei a passar por escolas que eu fui mandada embora, estudei poucos dias e foi pedido para os meus pais me transferir de escola porque eu chamava muito a atenção dos meus colegas, com a reglete, com os meus materiais. Eu era só uma criança, né, Júlia? Não tinha sim, como eu fazer toda essa fala para os meus colegas e para os meus professores. Mas quando eu fui aceita na escola, no Clotilde Rosa, onde eu fiz até a minha quarta série, e com sala de recurso, com atendimento especializado, mesmo estudando em sala de aula regular, aonde não viram só a minha deficiência, mas viram que eu era uma pessoa com potencialidades, com condições de ser uma criança como todas as outras, aí eu consegui me desenvolver tanto quanto as outras crianças, sempre tive boas notas,
Já encontrei professores que não me aceitavam. Já encontrei professores que diziam, tu chegou até aqui por pena dos outros professores, mas daqui eu não vou te passar. Mas Sim. eu ir lá e mostrar. Mas vamos lá, podemos continuar então. Você estava falando sobre a questão da tua escola. Qual parte que será que caiu? Bom, eu quero dizer então que as minhas escolas, assim, eu sempre tive muita contribuição dos meus professores, viu, Júlia? Se eu cheguei onde cheguei, né, eu tô me formando em Direito é graças a professores que acreditaram em mim. Teve pessoas que não acreditou, sim, teve, mas isso a gente encontra tendo ou não deficiência, né? Sim, verdade. E eu posso dizer que se eu cheguei onde cheguei é porque muitas pessoas acreditaram em mim até aqui. Muito legal. E Patrícia, tu nesse movimento que tu tem como responsável pela política pública aqui de Gravataí das pessoas com deficiência, tu acha importante esse papel de inclusão dentro das escolas? É importante falar sobre isso? Não sei se tu já fez algum movimento parecido. Sim, Júlia, eu inclusive tive. Agora tô com medo de. Tô com Não, medo tá de cair tranquilo. agora, Júlia. Vai Eu, eu, tranquilo. eu acredito que sim, esse movimento de a gente cada vez mais falar de inclusão nas escolas, cada vez mais ter pessoas com deficiência em salas de aula regular, estudando, sendo atendido com um professor especializado. Agora aqui em Gravataí, nós vamos contar com o Centro de Educação Especial, né? Que vai atender todos os nossos alunos da rede municipal, os nossos alunos com deficiência, com estrutura, Legal. com profissionais necessários, né? Pedagogos, fonoaudiólogo, psicólogo, toda uma estrutura que é necessário para esse desenvolvimento. Isso dá um suporte para o aluno com deficiência chegar aonde eu cheguei, né? E que cada vez mais crianças que não têm deficiência e pessoas que não conhecem o tema possam conviver cada vez mais. E aí nós vamos ter uma sociedade cada vez mais inclusiva, uma sociedade cada vez mais fraterna, né? Possível Empática, de... né? exatamente, cada vez mais. Esse é um movimento muito legal, né? Eu lembro que quando eu estudava, Júlia, voltando à questão de quando eu estudava, eu estava em Sim. sala de aula regular e eu lembro que na mesma escola tinha classe especial, não sei se alguém lembra aí das pessoas que estão nos assistindo, mas em 90, década de 90, existiam as classes especiais. E as pessoas tinham medo daquelas classes especiais, porque aquelas classes, aquelas salas eram só de alunos com deficiência. E hoje não. Hoje nós temos esses alunos entre alunos sem deficiência. Então são turmas de Sim. alunos com e sem deficiência. Ó, Patrícia, as pessoas estão comentando aqui que lembram, sim. A classe especial, quando não tinha pessoas às vezes que assustavam algum aluno na escola, dizendo se tu incomodar, tu vai lá para aquela sala. Esses dias eu ouvi falar sobre isso numa. Meu Deus. A Angélica Michel está aqui com a gente. Ela disse que estudou na mesma escola que tu, na mesma Olha, época. que linda, que legal. E vamos falar um pouquinho então sobre autoaceitação, Patrícia. A gente até conversou, né? Como tu perdeu a visão muito cedo ainda, muito criança, com 2 anos, mas por tu conviver com pessoas que têm deficiência e por ser, né, presidente de uma associação, tu disse que sabe muito do sentimento das pessoas sobre a autoaceitação, né? Sim, Julia, as pessoas me perguntam muito, assim, existe um tempo para aceitar a deficiência? Por exemplo, a visual, né, que sou eu no meu caso. Existe hoje a forma de se falar pessoas com deficiência em geral, e existe a divisão dentro de pessoas com deficiência, a classificação de pessoas com deficiência sensorial, que são as visuais Sim. e auditiva, pessoa com deficiência física e motora, né, que são pessoas que usam cadeira de rodas. Existe a deficiência intelectual e a psicossocial. Eu faço parte da visual e não existe assim uma receita de como aceitar a deficiência ou aceitar rápido. A Patrícia nasceu ou ficou com 2 anos de idade cega. Aceita fácil? Não tem isso assim pronto. Eu tenho pessoas que eu conheço que ficaram cegas com 20 anos e com 22 anos estavam casadas, com uma vida organizada de novo.
E eu Sim. conheci pessoas na associação que ficaram cegas com 50 anos e já estão com 60 e não aceitam a deficiência. Então, a aceitação passa por fases. Nós temos estudado muito isso na associação aqui de Gravataí. Quais são essas fases dessa aceitação da deficiência visual, no caso, né? Passa por uma fase de negação que a gente percebe. Primeiro eu digo não, eu vou voltar a enxergar, a expectativa de voltar a enxergar. Sim. Depois tu passa por uma fase de organização, de retomando um pouco a tua vida, né? De aprender de novo o que eu consigo fazer não enxergando agora. E ainda tem outras fases até a pessoa conseguir aceitar. Para alguns isso é bem rápido, para alguns isso pode demorar bastante tempo, mas isso varia das vivências de cada um, varia do porquê essa pessoa perdeu a visão e varia dos objetivos dessa pessoa, né? Principalmente se ela tem objetivos, ela vai se organizar logo. Agora, se ela não tem nem objetivos, isso serve para qualquer situação, né? Tanto de perder a visão como qualquer outra coisa na vida. Exato. E, Patrícia, existe órgãos que dão suporte real para pessoas que têm deficiência? Tu diz órgãos de atendimento para as pessoas com deficiência, né? Isso, de suporte. Então, hoje, pelo SUS, existem centros de reabilitação, né? Que são centros que estão especializados. Existem centros de atendimento para deficiência visual, existem centros de reabilitação para deficiência auditiva. Isso no SUS, que dá o suporte, que dá o equipamento órtese e prótese, que fornece atendimento com fisioterapeutas, com oficinas. O meu celular não pode bloquear. Não bloqueou, calma. Tá tudo certo. Então, existe todo esse atendimento no SUS. Existe na educação. Aqui em Gravataí nós temos 2 escolas especiais, que é o Cebolinha e a Escola EMES, que é para surdos. Agora vai ter o Centro de Educação. Existe na assistência social o atendimento dentro da área social, o atendimento especializado, né? Que é quem cuida dos atendimentos de fortalecimento de vínculo, de questões de proteção dessas pessoas com deficiência, como existe para os idosos. Então, não é separado, sabe? É dentro de cada... Dentro da assistência social tem o atendimento para pessoa com deficiência, dentro do SUS tem o atendimento para pessoa com deficiência, dentro da educação. A mobilidade urbana tem lá a sua questão da acessibilidade, que cuida de vias públicas, acessibilidade nas vias públicas. Então, o assunto não é separado, ele vem por dentro de todos os outros temas, mas cada um tem sim um atendimento especializado para as deficiências. Sim. Patrícia, que avanços importantes na inclusão para pessoas com deficiência que foram feitos assim recentemente? Eu acredito que o maior dos avanços que a gente alcançou foi a Lei Brasileira de Inclusão, né, que foi sancionada em 2015. Ela é hoje o nosso regulamento maior, o que organiza, né, o que diz, o que é pessoa com deficiência no Brasil. Então, ela é muito importante para nós. Ela traz, assim, uma forma legal de se fazer acessibilidade, de se entender quem é deficiente em várias áreas. Ela traz assistência social, ela traz a educação, a saúde. Aqui em Gravataí, para mim, o nosso maior avanço é o Centro de Educação, que é um sonho de muitos anos do município, que é um trabalho de muitas pessoas, um trabalho construído a muitas mãos, e essa gestão, o nosso projeto de governo está fazendo isso sair do papel, que é o Centro de Educação, né? E tantos outros. Aqui em Gravataí a gente tem a questão da descentralização, desse pedido de órtese e prótese, desse pedido de encaminhamento para os centros especializados de saúde em reabilitação. Hoje uma pessoa, Júlia, que precisa de uma cadeira de rodas, ela não precisa mais fazer bingo para comprar a cadeira de rodas. Isso é muito importante das pessoas saberem.
Em Sim, Gravataí, ela vai na unidade de saúde dela, ela passa pela consulta com o médico, encaminha os documentos que é necessário e ela é encaminhada para o centro de reabilitação, no caso da cadeira de rodas, o centro de reabilitação da deficiência física, que para nós aqui em Gravataí é a PAI de Cachoeirinha. Ela vai ser chamada em cerca de um mês e uns 45 dias ela é chamada, é feitas as medidas para receber a cadeira de rodas. No máximo, em 2 meses, ela recebe uma cadeira de rodas para o tamanho dela, para o peso dela, legal. adequada para essa pessoa sem nenhum custo. E o mais legal, em 2 anos, ela é contatada pelo centro e ela pode trocar essa cadeira de rodas. Então, isso tem para deficiência visual, isso tem para deficiência auditiva, tem para todas as deficiências. Cada município organiza de uma forma. Nós aqui em Gravataí, desde 2012, desde que nós começamos a atuar, eu estou à frente da política pública, está descentralizado esse serviço, está em cada posto de saúde, em cada unidade de saúde melhor. Isso pode ser solicitado. Sim, e às vezes são informações que as pessoas não sabem, né? Então é sempre importante a gente disseminar de Exato. alguma forma. Não, e um perigo, sabe, Júlia? Porque assim, uma cadeira de rodas que não é adequada para uma pessoa, ela pode até agravar aquele problema de saúde. Não a Sim, deficiência, porque a deficiência, ela vem, a deficiência é uma característica causada pela doença que provocou aquela deficiência, né? No caso, um câncer, ela não é a deficiência, mas o câncer pode ocasionar uma deficiência. Se sim, eu usar uma cadeira de rodas errada, para o meu peso, que não é o meu, para um tamanho que não é o meu, eu posso causar um problema a mais de coluna, por exemplo. Então, é uma situação muito séria. Uma cadeira de rodas para uma pessoa com deficiência, ela é uma extensão do corpo dessa pessoa. sim. A bengala do cego, que muita gente acha que dá para brincar com ela, eu digo, é um pedaço do meu corpo, ela não é para me encontrar Sim. por aí, sair puxando a bengala, como muita gente às vezes faz. Eu entendo, talvez seja legal, mas a bengala é própria daquela pessoa com deficiência. Ah, lembrei de uma história tua com a bengala agora. Quem não sabe, né? Quem tá chegando agora na live, dou boa noite. Já estamos com 23 pessoas online aqui com a gente. Agradecer a todo mundo. Oh. Já temos algumas perguntas aqui, daí logo logo eu já vou repassar para ti, Patrícia. As pessoas fiquem à vontade, tá? Para deixar perguntas aqui pra gente, é aberto, todo mundo pode fazer perguntas e eu repasso aqui, leio e repasso a Patrícia. Bom, a Patrícia, como ela disse, né, ela é presidente da associação e a minha mãe e meu namorado, enfim, a gente já teve a oportunidade, né, de ir num encontro com o pessoal no shopping, onde a gente pôde auxiliar as pessoas, né, aí comer um lanche, enfim, né, dar uma volta ali no shopping. E aí eu lembro da Patrícia contando e eles contando as histórias engraçadas, né, inusitadas que eles já passaram por conta disso. E daí, por isso tu falou da bengala, eu lembrei do cara que tu cutucou no chão sem querer, lembra? Ah, eu já fiz perícia em morto já. Júlia, eu vou ter que contar agora para o pessoal Pode, que eles não. não, conta pro pessoal essa, porque Então, é eu, tra... impressionante. eu trabalhava em Porto Alegre e eu indo no centro de Porto Alegre pela manhã cedo, eu bengalando. Daqui a pouco comecei a empurrar uma coisa estranha com a bengala. Pensei que fosse um tapete, pensei que fosse saco de lixo, porque isso tem bastante por aí. E uma pessoa veio correndo e me chamou, moça, calma. O que é isso que tá aqui? Mas eu já tinha batido muito com a ponta da bengala. Moça, tem um rapaz morto aí no chão. E eu, Ai, gente. Deus, me desviaram. Eu sentei no ônibus e fiquei pensando, aonde será que a minha bengala pegou no tal do morto? Não sei se não foi Ai, gente, que rosto. horrível. Ah, imagina. Eu fiquei assim, nossa, agora vão fazer perícia no morto e vão achar as marcas da bengala nele. Achar a marca. Tá louco. Acontece. Mas vamos lá, ó, deixaram algumas perguntinhas aqui pra gente, então eu já vou repassar pra ti, tá? Tá bem. A Angélica mandou aqui, ó. Gostaria de saber como ela se beneficia da tecnologia e quais foram os desafios na maternidade, ainda mais por serem gêmeos.
Então, da tecnologia eu uso bastante, né? Graças a Deus a tecnologia facilita muito a minha vida. Para estudar eu uso computador que fala, celular que fala. Então, cada vez mais, assim, a tecnologia tem nos ajudado. Claro que coisas digitais é um problema, né? Cada vez mais coisinhas lisas, assim, totalmente sem tecla, a gente fica procurando uma teclinha, uma sensibilidade, uma coisinha a mais, assim, para sentir, Sim. né? Meu micro-ondas, Júlia, eu aperto ali até fazer uma marquinha do buraquinho, nem que seja do botão, para ficar uma marquinha. Sim, entendo. Mas a tecnologia tem facilitado muito a nossa vida de pessoas com deficiência. A gente consegue ler com o celular, eu consigo fazer muita coisa. Da maternidade, eu nunca achei difícil, porque nunca foi diferente. Assim, eu nunca me imaginei em outra situação. E eu ajudei a cuidar muito das minhas irmãs também, né? Se elas estão aí na live, elas sabem disso. Eu cuidei muito. Minha mãe trabalhava fora, então era eu que ajudava a dar banho, era eu que cuidava delas. E eu cuidar dos meus filhos foi tranquilo, assim, para mim. Foi muito de boa mesmo. E eu lembro de uma frase que tu falou pra mim, que filhos de pessoas cegas tinham que ser criados por pessoas cegas, né? Porque É, tem certas coisas que eles têm que saber ali, enfim, pra até exatamente. auxiliar você no dia a dia também, né? Eu tentei trabalhar, né, Julia, te contei isso. Eu trabalhava na época que eu ganhei os meus filhos, trabalhava numa loja Sim, e tentei voltar a trabalhar, mas eu percebi que os meus filhos precisavam ficar com mãe cega, porque, por exemplo, na hora de dar uma comida para uma criança que é filho de uma mãe cega, eles não comem na frente da TV uma criança, um bebê. Né? Quando está começando a comer, uma mãe cega, ela vai dar a comida para o filho longe da TV, porque o risco de tu acertar a colher na orelha da criança, que vira o rosto bem na hora de botar a colher na boca, é muito grande. Então, tu já procura não sim, fazer isso. Né? O banheiro tem que estar sempre fechado. Então, eu sempre tive muitas questões de prevenção, de cuidados para evitar acidentes e até para as pessoas não correr o risco de alguém dizer assim, viu, aconteceu isso porque a mãe é cega. Então sim. eu sempre tive cuidados redobrados, assim, de não ter tapetes na minha casa para os meus filhos não caírem, não ter talher ao alcance dos meus filhos. Mas isso eu só fui percebendo com o dia a dia mesmo, com as necessidades. Sim. Bom, vamos lá então. Acho que a pergunta da Angélica foi respondida. Tô adorando que, ó, tem uns corações aqui que as pessoas podem apertar como se fosse curtidas, Patrícia. E tá subindo toda hora os corações. Tem 1000 corações pra ti aqui. Ah, que legal. Ó, vamos lá. A Lorenzi Andressa mandou. Patrícia, você imaginava atuar de forma tão significativa em prol das pessoas com deficiência? Não, eu não imaginava, assim. À medida que a minha vida vai avançando, eu vou criando mais força. Por exemplo, quando eu tive o câncer em 2016 e o meu pai tinha falecido de câncer em 2011, eu pensei, acabou pra mim, é câncer, certamente eu vou falecer como meu pai. Eu estava no meio do curso de direito, eu pensei, para que me formar? E eu pensei um pouquinho mais e fui me reorganizando, porque minha vida é sempre assim, eu me reorganizo, eu me reinvento. E Sim, 2018 eu comecei com a associação. Eu disse, tá, se veio o câncer, eu vou fazer mais alguma coisa. Peguei a associação para fazer, para retomar, e a gente mudou muitas vidas pela associação, a gente ajudou muitas famílias. E isso vai acontecendo, assim, é automático na minha vida. Eu nem faço ideia, às vezes, do que está acontecendo na minha volta, mas eu vejo que Deus vai fazendo, vai acontecendo. E quando eu menos vejo, muitas pessoas vão sendo atendidas e eu fico muito feliz por isso. que lindo. Muita gente aqui dizendo que tu é uma inspiração. Que legal. Mandando palminhas, mandando coraçãozinhos. Ó, a tua irmã respondeu aqui, verdade, foi uma segunda mãe para nós. A Pri Ah, Lisboa respondeu. é, Ó, eu a, a minha cuidava mãe disse delas. que tem gente de Cuiabá na live. Olha aí, que legal. Eu Vamos. administro um grupo, Júlia, administro um grupo de quase 100 mulheres
com deficiência visual e baixa visão de todo o Brasil, um grupo no WhatsApp que Sim, a nasceu Carol com a me história da comentou. pandemia. E a gente tem usado esse grupo quase como uma associação virtual. A gente se ajuda, a gente troca ideias, a gente fala sobre a sexualidade da mulher com deficiência visual, que muitas vezes a Que gente acha que demais. não existe, sabe? Que uma mulher cega não precisa se maquiar, que uma mulher cega não vai trabalhar, e nós nos damos força umas para as outras. Então, falei para as minhas meninas que estaria aqui contigo hoje. Que lindo. Bom, vamos ver então. Pessoal, podem mandar perguntas pra gente aqui. Eu separei algumas que as pessoas me mandaram durante a semana. Bom, Patrícia, então, pergunta da Isadora. Como agir e que atitudes que posso tomar para que as pessoas com deficiência sejam incluídas como deveriam? Primeira coisa, né, Júlia, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, seja qual for a situação, né? Seja deficiência, seja qualquer outra situação, mas a gente se colocando no lugar do outro, tendo empatia, tendo o sentimento de perceber o que o outro sente, a gente vai estar incluindo todas as pessoas. Então, eu gosto muito de falar sobre isso nas minhas palestras. Antes da pandemia, quando eu fazia muita palestra, Sim. sempre iniciar a palestra perguntando, sempre perguntei assim, tem pessoas com deficiência aqui? E às vezes as pessoas ficavam todas em silêncio. Em alguns outros momentos a gente tinha muitas pessoas levantando a mão. Porque se todos nós pensarmos, eu tenho deficiências, eu consigo me colocar no lugar do outro e fazer uma sociedade mais inclusiva, né? Então, sempre enxergar o outro, independente do que ele está vivendo, como eu preciso aceitar os outros, a gente começa a fazer a inclusão automático, né? Como eu te falei, hoje à tarde, quando a gente conversou, uma pessoa que vai colocar o lixo na rua, por exemplo, se ela vai colocar o lixo na calçada, um saco de lixo no chão para quando a empresa vir recolher, se ela pensar, esse saco de lixo vai ficar no caminho, uma pessoa cega pode passar aqui, um cadeirante, uma mãe com um carrinho de bebê, eu não posso deixar esse saco de lixo aqui, eu vou colocar num lugar que eu não atrapalho ninguém, pronto, eu já estou incluindo. Já tá sendo empático, né? Já estou sendo uma pessoa inclusiva, né? Agora, quando eu só jogo ali, problema é de quem vai passar, não tô nem aí. Daí eu não tô sendo inclusiva, eu vou atrapalhar alguém. Uhum. Eu achei muito bom esse exemplo que tu deu quando a gente conversou. Porque é nesses detalhes assim que a gente enxerga que a gente pode fazer a diferença no cotidiano, né? São Já gestos viu, simples. já viu carro atravessado no meio da calçada, Júlia? Quantas vezes eu tô indo por uma calçada, não agora, né, que pandemia, eu tô dentro de casa. Sim. Mas antes da pandemia a gente estava circulando por aí, carro atravessado no meio da calçada, e tu fica assim, poxa, que difícil pensar que pode passar alguém por ali e a pessoa vai ter que sair para fora da calçada para poder passar. Aí as pessoas dizem assim, mas não tem fiscalização. Tem que ter fiscalização para dizer uma coisa que Óbvio. é só eu pensar um pouquinho, vai passar alguém aqui, a calçada é para carro ou a calçada é para pedestre? Ai, Aí tem que voltou. botar pra... Voltou, Oi, voltou. Júlia. Tá bloqueando o celular. Mas tá bom, continua. As pessoas continuam aqui querendo te ouvir, Patrícia. Vamos, Ai, obrigada, vamos pessoal. continuar. Primeira live eu vou ter que descobrir qual é o problema do celular, tá? Bom, Má, era esse o teu depoimento? Porque eu tenho alguns comentários para ler aqui. Eu acho que sim, a gente estava falando da questão dos carros, né? Que é só as pessoas pararem para pensar um pouquinho para que serve a calçada, né, Julia? Sim. Ó, temos um depoimento bem legal aqui. O Bru Almada, que é um conhecido meu, botou aqui: nunca parei para ouvir histórias de pessoas com deficiência e essa live me inspirou muito. Que legal. Como faço para colaborar com a causa? Quais as formas de ajudar? Então, é só encontrar pessoas com deficiência e não ficar com medo delas, como tem muita gente que fica. Quando encontra uma pessoa com deficiência visual e tem a oportunidade de conversar com ela,
se aproxima, chega próximo. Se não sabe o nome, o ideal é tocar no braço dela de leve e dizer: oi, tudo bem? Eu sou fulano, meu nome é esse, eu te conheço de tal lugar, ou eu já ouvi falar e eu gostaria muito de conversar contigo, se tu não te importar, vamos trocar um WhatsApp, vamos trocar um Instagram, como é que eu posso te... Enfim, da forma que a gente se comunica com qualquer outra pessoa. A gente tem muito medo, sabe, Júlia, de conversar com pessoas com deficiência. Por exemplo, um cadeirante, a gente fica: ai, como é que fala com um cadeirante? Mas é simples, é como qualquer outra pessoa, é não enxergar primeiro a deficiência, aquilo que a gente falou inicialmente, é enxergar primeiro uma pessoa, né? Como uma pessoa, eu posso chegar numa pessoa qualquer e sair conversando com ela, se eu tiver um assunto para começar, por exemplo, será que vai chover hoje? Ela me der conversa, eu sigo conversando, né, Júlia? Exatamente, é isso aí. E é descobrindo ela aos pouquinhos, viu? Não tem assim, não tem um segredo para conversar com uma pessoa com deficiência. E colaborar com a causa é estar cada dia mais junto conosco, junto com as pessoas com deficiência, sabendo mais sobre elas, tendo amigos com deficiência, perguntando onde elas estão, o que elas fazem. Incluindo, né, Paty? Tem uma festa, não deixe de convidar o amigo que tem deficiência só porque, ele tem deficiência, será que ele vai conseguir ir? Deixa ele dizer se ele consegue ir ou não. Eu já fui jovem, Júlia, e eu tinha muita vontade de ir em festa, em danceteria. Uma vez eu inventei de ir com a minha irmã. E fomos numa danceteria, eu dancei a noite toda. Sozinha, eu fiz questão de me perder dela. Muito bom, muito bom. Foi bem assim, na hora de ir embora, eu tive que puxar os cabelos de uma menina e dizer: por favor, me leva no som pra chamar minha irmã. Quase matei ela de vergonha. Ai, muito bom, muito bom. Bom, e a tua associação, né, onde tu é presidente, tem como fazer doações também? Como é que funciona? A nossa associação, em razão da pandemia, ela está hoje fechada, né? Nós não estamos atendendo presencialmente. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós continuamos conversando com essas pessoas. Nós estamos com o projeto Sextou a DVA, que é toda semana, toda sexta-feira, de vez em quando eu vou dar uma mexidinha aqui no meu celular, Júlia. Não, tranquilo. Para ele não bloquear. E toda sexta-feira, às 18 horas, a gente faz um encontro pelo Google Meet com o pessoal, com atividades diferentes, com encontros com pessoas que vêm conversar conosco. Nós também entregamos alimentos nas casas das pessoas que estão cadastradas com a nossa assistente social. Então, nós aceitamos voluntários que ainda queiram desenvolver atividades à distância ou visitando individualmente, propondo atividades, né? Nós estamos precisando de pessoas que desenvolvam atividades físicas com todos os cuidados, mas que ainda assim, de repente, possa visitar uma pessoa com deficiência visual, fazer uma conversa, dar uma caminhadinha, sabe? Nem que seja no pátio da casa. A gente precisa muito de pessoas para serem, a gente costuma dizer, ponte, sabe? Pessoas que emprestam os ouvidos, emprestam os seus olhos para encher um pouquinho a vida dessas pessoas com deficiência e mostrar para elas que elas têm condições sim de serem protagonistas e elas continuarem a vida delas. Tanto que o passeio no shopping foi com esse propósito, né? Isso, exatamente, né? Eles compraram torre de batata frita, eles tomaram chopp. Refrigerante, chopp. São pessoas normais, né, Paty? Tipo, a gente tem que enfrentar mais isso com esse olhar, né? Exatamente, de pessoas. E pessoas com deficiência, mas que fazem tudo. A gente tem que tirar aquela visão da pessoa especial, sabe, Júlia, que a gente tinha até pouco tempo atrás. A Patrícia é uma pessoa especial. Não, a Patrícia não é uma pessoa especial. A Patrícia é uma pessoa com deficiência. Porque se tu me encontrar por aí tomando chopp, tu vai dizer, não é mais especial. Uma pessoa especial ou não andando de Camaro, né, Patrícia? Essa semana eu acelerei um Camaro, pessoal. Muito bom. Foi bem legal. Bom, agradecendo ao pessoal, os corações aqui não param de subir também. E se as pessoas quiserem encontrar a associação nas redes sociais, qual é o nome? Tem a página, né, da ADVA, A de Associação, D de Deficientes, V de Visuais, A de Amigos.
O nome é Associação das Pessoas com Deficiência Visual e Amigos de Gravataí. A gente tem uma página no Facebook e também pode me contatar pode me chamar no meu Instagram, que agora eu tô aprendendo a usar Instagram. Ah, tá Pode, chique. pode me chamar nas minhas redes sociais também, que a gente encaminha voluntários, a gente apresenta o trabalho que está sendo feito para todo mundo ser inserido, porque trabalho não falta, nem trabalho. E se vocês conhecerem pessoas com deficiência visual que não estão sendo atendidas e que têm interesse de ser ajudado, nos encaminha também, fala da associação. Ó, a Priscila perguntou aqui, com relação à audiodescrição, você encontra muitas dificuldades? Sim, a audiodescrição é um recurso que descreve para mim imagens, né? O Instagram ele tem um grande problema porque ele não tem esse recurso tão fácil, mas hoje já tem mais do que já se teve. Mas eu acredito que pode melhorar sempre, mas a gente não pode reclamar porque já está funcionando. Até há pouco tempo a gente teve agora um problema com uma empresa de canal fechado que se propôs a melhorar a grade com a audiodescrição. E para ter uma ideia, assim, uma pessoa cega que paga uma programação de canal fechado, imagina, ela paga como todos os outros clientes, o mesmo valor que qualquer outro cliente, mas ela vai assistir um filme sem entender o filme, por exemplo, porque ela não tem esse recurso, muitas vezes, de audiodescrição. Sim. Então, se torna diferente, se torna injusto até, né? Porque eu que não enxergo vou pagar o mesmo preço e não vou ter completamente compreensão daquilo que as outras pessoas vão ter. Então, Sim. se precisa sim, cada vez mais de audiodescrição, mas a audiodescrição eu acredito que ela precisa começar a ser vista mais simples, sabe, Júlia? A audiodescrição é aquilo que foi feito com o Camaro, Júlia. É alguém que está do meu lado e dizer assim, olha, esse Camaro é de tal cor, ele é assim, ele é comprido, ele, sabe? Sim. E a gente tem uma ideia da audiodescrição, aquela maravilhosa que é feita em filme. Essa é muito importante, sim. Mas a audiodescrição ela tem que ser usada em tudo, nas nossas fotos, no Facebook. O nosso amigo que perguntou como eu posso fazer mais parte disso. Olha, gente, coloca a foto lá no Facebook e diz assim, ó, essa foto é minha abraçando o meu cachorro. Olha que legal, tá incluindo. Isso é descrever a foto. Isso já é um recurso de acessibilidade. Sim. A gente tem uma pergunta aqui, Patrícia, sobre mercado de trabalho. Ó, em relação às empresas, ao mercado de trabalho, tu acha que se tem efetivamente incluído as pessoas com deficiência a partir da lei de inclusão? Tu sente que as pessoas estão sendo acolhidas? Nós ainda enfrentamos muitas dificuldades ainda no mundo do trabalho, sabe? Tem muita empresa séria que realmente cumpre, tem uma fiscalização que é muito boa no nosso estado, a gente tem um acompanhamento da Auditoria Fiscal do Trabalho que realmente acompanha as empresas aqui no nosso estado, que conversa, inclusive nós temos um auditor fiscal do trabalho no estado que ele tem deficiência visual, então ele fala com propriedade com as empresas, fazem reuniões, auxiliam essas empresas a encontrar esses candidatos com deficiência. Mas nós temos, como em muitas coisas, empresas às vezes de má fé, que prefere colocar um empregado que sofreu um acidente dentro da empresa, que seria um funcionário reabilitado, coloca dentro da quantidade como cota, né? Sim. Pode ser? Pode, mas não abre vaga para uma outra pessoa com deficiência. Nós temos empresas, muitas vezes, que determinam eu só contrato uma pessoa que não tem o dedo, que não tem tal coisa, sabe? Não posso contratar um cego, eu não posso contratar um surdo porque eu não sei Libras, eu não posso contratar um cadeirante porque eu não tenho rampa. Tá, e tu vai contratar quem? Sabe? Sim. Então, existe má fé? Existe sim. Mas existe muita
muitas empresas sérias e existe um trabalho muito importante sendo feito do próprio Estado, do poder público em solucionar também. Então, caminhamos cada vez mais para tempos de inclusão, mas ainda Exato. estamos caminhando. Ó, tá batendo quase 1 hora, a gente tem mais 10 minutos de live. Passa rápido, né? É verdade. Então eu vou separar mais 2 perguntas aqui pra gente encerrar, tá bom? Ó, a Tá bom. Carol, que tá presente conosco, que foi quem auxiliou também, né? E fez essa ponte É, entre eu e a minha Patrícia. amiga querida. Ela que. Eu já estava com a ideia de convidar a Patrícia, a Carol só reforçou isso, dizendo que seria uma boa, e aí a gente acabou fazendo esse convite e a Patrícia aceitando. Bom, a Carol perguntou assim: cheguei atrasada. Ela já falou sobre como é a rotina de uma pessoa com deficiência visual, como faz comida, como limpa a casa, porque ela faz tudo isso. E é minha concorrente no bolo de milho. É verdade. Eu faço tudo na minha casa, sou eu que cuido da casa. Claro que a minha filha agora já tem 14 anos, né? Ela me ajuda, já é uma mocinha. Não é porque eu sou uma pessoa com deficiência que ela faz as coisas em casa, porque tem gente que acha isso. Ah, e ela tem uma filhinha para ajudar ela. Tem gente que diz assim, não é. A minha filha faz como todas as filhas adolescentes devem ajudar suas mães em casa. Tu deve ajudar aí, né, Júlia? Sim, claro. Então, então eu faço tudo. Tenho as minhas formas de fazer, né? Por exemplo, varrer a Sim. casa. Uma mulher cega gosta de varrer a casa, tem os seus segredinhos. O meu, por exemplo, eu gosto de varrer a casa com um plástico no chão, sabe, Júlia? Eu vou varrendo a sujeira em direção àquele plástico. No começo, Sim. os meus filhos viam aquilo e achavam estranho ir lá e juntava. Eu dizia, deixa esse plástico aí no chão. Mas, mãe, deixa, ué. Aquele plástico ali é onde eu sei que eu tô varrendo a sujeira. É o que me dá a direção do que eu tô fazendo. Eu Sim. tenho as minhas adaptações, que muitas vezes as pessoas nem sabem que eu tenho as minhas formas de fazer. Mas cada um adapta e isso é de pessoa para pessoa. Não dá para dizer que é assim para todo mundo. Eu já vi dizer de mulheres cegas que gostam de varrer com uma caixinha de fósforo no chão. Lavo É, roupa, gosto de fazer as minhas coisas. sim. Acho que é a forma que tu encontra de despertar o teu ouvido, né? Porque falam isso, que quando a pessoa tem deficiência em um dos sentidos, ela aguça outros, né? Ela precisa, né? Ela vai ter que superar, adaptar de alguma forma, né? Tanto que essa questão do Camaro, eu lembro de ter ficado impressionada que tu falou, nossa, o Camaro é grande, né? Eu ouvi que ele demorou para passar por mim e aí tu teve a É, noção de que ele era um carro grande. E realmente é isso, né? eu tenho muito essa coisa, é que nem carro, assim, eu chamo Uber, né? Eu consigo chamar no meu aplicativo. Eu gosto de já estar pronta esperando na rua. Porque quando ele passa por mim, Júlia, mais ou menos pelo barulho do carro, eu faço ideia de onde está a porta. E eu Não, consigo achar a porta sozinha e entrar, sabe? Não preciso que sim. a pessoa desça nem nada. Agora, se eu estiver dentro de casa, o carro chegou, eu já não sei se ele tá de ré, eu não sei se ele chegou e tá com a porta para mim, eu não sei se é o lado do motorista, se é o outro lado. Então eu gosto, se é um Uber no caso, assim, eu já espero prontinha para saber onde está o carro. E aí as Sim, pessoas ficam impressionadas, assim, ah, como é que tu achou a porta? Sim, porque eu tenho essa questão do barulho que eu sei direitinho. sim. Bom, vamos para a última questão, então, que eu separei aqui. Peraí, cadê? Aqui. A última questão, então, para a gente encerrar essa live maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Qual foi a tua maior conquista? Que foi uma pergunta que nos perguntaram e eu sei que tu ficou pensando na resposta. Ai, Júlia, tantas conquistas, mas uma delas é ter meus filhos, né? Gêmeos, que eu não fiz tratamento nenhum para ter filhos gêmeos, as pessoas perguntam. E acho que a minha maior conquista é ter meus filhos. E eles são bênçãos, são filhos maravilhosos, a educação deles é impressionante. Verdade. E a gente se orgulha muito dos dois, que são dois jovens maravilhosos. Mas eu acredito que a conquista para mim também está sendo vencer o câncer.
vencer o tratamento, que é muito pesado, é muito doloroso. Conquista para mim ter passado num concurso público, que é muito difícil, que as pessoas têm muita dificuldade, eu consegui. Sim. E agora tá me formando, se Deus quiser, vou advogar, vou ajudar as pessoas também no direito. Ajudar Então, cada vez mais, né, Patrícia? cada vez mais, se Deus quiser, ter meu escritório, advogar e tá circulando por aí no judiciário também. Não basta a prefeitura, se Deus quiser, voltar pelo judiciário. Ó, o Renan botou aqui. Júlia, parabéns. O Renan é o meu namorado. Ó, Uhum. Júlia, parabéns pela live, que é maravilhosa. E Patrícia, obrigado por compartilhar a tua história. É muito importante que as pessoas compreendam que todos somos iguais. Parabéns para É vocês duas. verdade. Obrigada para vocês. Obrigada, Júlia, por ter me convidado e obrigada a todos que aceitaram de estar conosco e ouvir, porque não é fácil a gente ouvir sobre as diferenças, né, Júlia? A É pessoa tem que verdade. querer estar aberto para isso também, né? É verdade, Patrícia. Ó, a mãe botou aqui, Paty, tu és inspiração para nós. Grata pela tua amizade e aprendizagens. Eu que agradeço. Os meus vizinhos todos me tratam como uma pessoa praticamente normal, né? Se existe, se dá para falar normal ou não normal, que eu nem gosto disso, mas eu sou considerada pelos meus vizinhos uma pessoa como qualquer outra, né? Todo mundo me trata com muito carinho, muito respeito. Sim, é isso aí. Ó, o pessoal botando palminhas, falando que pode ter outras, que estava ótimo, estava demais. Bom, gente, essa Show. live vai ficar salva no meu perfil. Assim que eu encerrar ela, ela vai ficar salva. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Olha só, o Marco Alba acabou de entrar na nossa live, tá mandando um oizinho Olha pra ti, Patrícia. aí, meu prefeito. É um querido, meu chefe. Já falei do nosso centro de educação, do nosso projeto, Centro de Educação Isso Especial, aí. né, Júlia? É Verdade. muito legal. Muito bom. Pena que entrou bem no finalzinho agora, né? Mas enfim, a live vai ficar salva no meu perfil para quem quiser, né? Dar uma olhada, rever, compartilhar para que outras pessoas também, para esse discurso ser disseminado para outras pessoas também, né? Muito Sim. obrigada a todos que compareceram aqui e mais uma vez muito, muito, muito obrigada, Patrícia. É sempre muito bom te ouvir. Eu adoro conversar sobre essas questões que envolvem a sociedade, esse meio social. E tu é uma baita representante para estar aqui falando sobre esse tema. Muito obrigada. Eu que agradeço, Júlia. Fica sempre à vontade quando quiser convidar. Um abração para todos que nos assistiram e estou à disposição do que precisar. Então tá bom. Beijo, Patrícia. Vou estar encerrando Beijo. aqui, tá? Tá bom. Tchau. Tchau.